atendendo o nosso convite, o Padre Mário Trombeta. Padre, a bênção, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Deus te abençoe, Marcos. Agradeço imensamente esse espaço, né, que vocês sempre nos abrem aqui, e nesses momentos também importantes, né, das celebrações da Igreja Católica, né? É um momento também que também quero agradecer, né, toda a equipe, daqueles que aqui trabalham, né, no meio de comunicação tão importante, né, chegando em todos os lares, levando as notícias, né, isso é importantíssimo, né, e também é um meio que a gente aproveita também para evangelizar, né. Então quero também desejar o meu bom dia a todos que estão à escuta, nos ouvindo nesse momento, né. Ô Padre, nós viemos de um período do Carnaval, né? E a gente sempre, durante esse período, a gente faz questão de convidar o senhor para participar aqui na rádio, que a gente sempre precisa atualizar esse tema, falar sobre esse tema. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o evento do Carnaval, o seu significado para os católicos, para os cristãos. Então, o Carnaval, né, é claro, ele não é de hoje, né, vamos dizer, né, de longa data. Inclusive, acredita-se que o Carnaval tenha tido a sua origem nos festivais primitivos que reverenciavam o renascimento da natureza e também eram festivais pagãos, né, em homenagem ao deus Saturno, isso ainda na Roma Império, né? Mas no decorrer depois também, né, foi correndo o tempo, no decorrer da Idade Média e com a consolidação da Igreja Católica, houve uma busca pelo controle desses ímpetos festivos da população, né? Isso porque as festas eram tidas como exageros, portanto, propensas também a práticas exageradas, né? Como práticas pecaminosas. Assim, durante a Alta Idade Média, a Igreja então estabeleceu a Quaresma, né? Esse período pós essas festas carnavalescas, né? E a Igreja então colocou esse período de 40 dias que antecede a Semana Santa e é marcado pela contrição, pelo jejum, né? Vai entrar assim no espírito de conversão, de uma busca de uma transformação da vida, né? Depois de toda esta festa, né, que marca justamente esta passagem, né, esse intermeio, né, essa passagem do mundo carnal, né, de uma experiência de um mundo carnal, a Igreja convida as pessoas a entrar numa experiência transcendental, né, uma experiência, sim, de uma vida interior, né. Então, a existência de um período então de 40 dias de rigidez e restrição conseguiu então condenar esse ímpeto festivo da população, condensar, aliás, né, esse ímpeto festivo da população para semanas e meses anteriores à Quaresma. Então, tudo isso acontece antes da Quaresma, essas festividades carnavalescas, né? Por exemplo, o carnes em latim levale, né? Que vem do latim, carnes levale. O que quer dizer isso? Suspender a carne, ou surgiu também como um período no sentido assim de a carne vale, né? Carne vale, mas é preciso mortificar essa carne, entendeu? Quer dizer, existe uma importância no contexto, né, daquilo que o homem sente, daquilo que o homem vive, também de comemorações, de festividades, mas também é preciso segurar um pouco esse ímpeto, de forma que todas essas festividades, essas coisas que o homem vive, não o afaste de Deus, né? Não o leve a distanciar-se de Deus, né? Das coisas espirituais, né? Então, a expressão significa, então, carne levale, significa retirar a carne, nesse sentido, né?
e representa o carnaval exatamente como um momento de preparação para que os prazeres carnais fossem retirados e mortificados, né? Então, retirar a carne. Quer dizer, o tempo da quaresma, então, vai ser aquele tempo que a gente, inclusive, faz até esse jejum, né, da abstinência da carne, que é justamente abster-se de tudo que dá satisfação ao próprio corpo, né, no sentido de concupiscência, né, no sentido dos gostos, de buscar compensações ou gratificações nas coisas desse mundo. Prazeres mundanos. Os prazeres mundanos, na bebida, na sexualidade, né, nessas coisas. Então é preciso uma mortificação, né? Então isso o retirar a carne tem esse sentido, dessa mortificação, né? E aí a gente usa o quê? Também a questão da própria carne, né, da carne bovina, das pessoas se abster de carne, de comer a carne, como o sentido simbólico, né, do sentido de renúncia, né, e de mortificação. Principalmente, a gente até pede para as pessoas, como jejum, às vezes, saltar uma refeição, né, que nem no dia de hoje, né, saltar uma das refeições, que seja o almoço ou a janta, né, porque aí você vai estar mortificando a carne. Quer dizer, a partir dessa experiência, você se sente fraco pela falta de alimento no teu corpo, então aí você vive um pouco essa experiência dessa mortificação, e você se sentindo fraco por não se alimentar, então você vai sentir necessidade de buscar a Deus no contexto do fortalecimento espiritual, nesse sentido, né? Seria um período onde o homem abre mão de tudo aquilo que ele vive no mundo para tentar uma reconexão espiritual, justamente, uma reflexão sobre isso, padre. Justamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando surgiu o carnaval? Surgiu no período colonial e na época dos escravos, né? Tinha algumas danças, algumas coisas que eles já traziam com eles, né, da cultura que eles vinham da África e que já conheciam e tal, e foi trazendo também um pouco tudo aquilo que nós temos hoje também, depois foi desenvolvendo, né, em ritmos, tudo, né, assim por diante. Mas o sentido espiritual propriamente da quaresma, né, até então eu falei um pouco dessa origem do carnaval, o sentido espiritual da quaresma, né, nós viveremos a quaresma durante 6 semanas, em preparação para a Páscoa. São 40 dias de duração, né? É expressivo o número que traz na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. O povo de Deus caminhou 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. 40 dias também durou o tempo do dilúvio, Noé, né? Que era para acontecer o que ali? Era um novo começo para a humanidade, né? Que a humanidade tinha também se perdido, se corrompido, né? 40 dias, o profeta Elias também caminhou pelo deserto até chegar no Monte Carmelo. E Deus, através do profeta Jonas, deu um prazo de 40 dias para a conversão dos habitantes da cidade de Nínive, né? E Nínive seria destruída, né, se não houvesse a conversão, né? E eles escutaram, né, esse anúncio do profeta. Jesus também foi tentado no deserto pelo diabo, né, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo no deserto, para o deserto, e foi tentado durante 40 dias também pelo diabo. 40, portanto, é tempo, a quaresma, né, esses 40 dias, a quaresma é um tempo de retorno a Deus, de fortalecer novamente, de revigorar em nós a vida da espiritualidade. A igreja, neste tempo, nos convida a uma transformação dos nossos pensamentos, né, e também a purificarmos os nossos desejos, e ainda mais, né, aperfeiçoarmos as nossas ações no nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo, né? Então, essas 3 dimensões, né? Por isso que quando nós rezamos um ato de reconhecimento do pecado, né, confesso a Deus, né, que pequei em pensamentos, palavras
omissões, né? Então aqui quer dizer a transformação dos nossos pensamentos, pensar segundo Deus, né? E a purificarmos também os nossos desejos, quer dizer, a de redirecionarmos os nossos desejos, não para as coisas mundanas, mas para Deus, né? E também aperfeiçoarmos as nossas ações, né? Quer dizer, a notarmos mais, né? Ou sentirmos mais a necessidade de Deus, e a notarmos também no nosso dia a dia a presença do próximo, né? Que passa por tantas dificuldades e que também precisa da nossa atitude de solidariedade, né? Então, isso é muito importante. Então, a igreja nos convida nesse tempo a quê? A vivermos o jejum, a esmola e a oração, a intensificarmos mais ainda, né? Jejum, que está relacionado a essa mortificação, né? Quando eu falava da questão da carne, né? De mortificar a carne. Depois vem a esmola, que é uma atitude, se eu faço um jejum e mortifico, é sinal que se deixo de tomar uma Coca-Cola, ou cerveja, ou chocolate, seja lá aquilo que for, né, que eu vou mortificar, com aquele dinheiro que eu mortifico, que eu não usei para comprar aquelas coisas, eu faço uma esmola, né, ajudando um pobre, né, uma pessoa pobre que passa por dificuldades. E depois, então, quer dizer, e depois a oração, né? Claro, né? A oração é um diálogo com Deus, né? É viver esse diálogo com Deus, é intensificar ainda mais essa nossa intimidade com Deus através da oração, nesse diálogo com Ele. Mas ainda gostaria de falar aqui rapidamente que nós, no meio de tudo isso, de alguns anos aí, né, se colocou também, no tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade, que não é o mais importante, né? Entendeu? O mais importante para nós é o tempo da Quaresma em si, e vivermos a espiritualidade da Quaresma, nos preparando para celebrar a Páscoa. Isso que importa. Agora, a campanha da fraternidade, ela foi incluída para questionar alguns pontos que às vezes pode acontecer no mundo, né? Ou mesmo na sociedade, alguns pontos que pode ser situações que desumanizam, que envolvem a questão de injustiça, de discriminações, né, da pessoa humana. Então, a igreja, né, coloca aí essa questão para se pensar sobre aquilo, né, como já se questionou muito, já se meditou muito sobre a questão da água, a importância da água no planeta, né, para todos nós seres humanos, né, e outros temas também importantíssimos, né, de situações também que se estava... E temas muito atuais, né, padre? Desculpa interromper o senhor, e sempre a igreja muito atual, né, sempre acompanhando o que está acontecendo no mundo naquele momento, e as campanhas da fraternidade são sempre muito atuais, né? Justamente, tanto que tem o ver, né, o ver, o agir, né, o ver e o agir, né? Quer dizer, a igreja ela precisa estar atenta, né? E olhando aquilo que vai acontecendo e depois tentar ajudar, né, com o discernimento também a interpretar à luz de Deus, né, aqueles acontecimentos, né, para dar também um direcionamento, né, para a humanidade também. Então, a campanha esse ano da Fraternidade 2021, o tema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Lema, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, né? Então, tem o tema e tem o lema, né? E os objetivos específicos é redescobrir a beleza e a força do diálogo, estimular o diálogo e a convivência fraterna, compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno, né? Porque geralmente nós, pessoas humanas, né, me coloco no meio também, nós somos muito imediatistas, né? Ou mesmo temos um ímpeto diante de algumas situações de às vezes não dialogar, né? Você fica sabendo de uma determinada coisa
que uma pessoa às vezes comentou, falou isso, falou aquilo, às vezes sobre você, você chega naquela pessoa já dando pancada, ou, né? Julgando, né? Julgando, ou às vezes até já brigando e tudo, né? Quer dizer, nem procura saber, vão conversar, né? Vão dialogar, o que está acontecendo, o que houve realmente, entendeu? Então isso favorece muitas vezes essa violência, né? Essa intolerância. De não ter aquela paciência, né? Com determinadas situações. Mas eu gostaria agora também, né, o tempo aí talvez às vezes está também nos apertando. O microfone da Gazeta para o senhor está aberto, padre, o senhor sabe disso. Muito obrigado. De ler essa oração, né, da campanha da fraternidade desse ano, é muito bonita, muito profunda, né, não obstante as pessoas tenham ouvido aí acompanhado muitos vídeos, né, polêmicos, que têm falado um pouco dessa campanha da fraternidade desse ano. Mas o contexto, o conteúdo, né, que assim de qualquer maneira nos ajuda muito, né, a refletir muitos aspectos, né, que serve sim para a nossa vida, né? Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor, partilhar também as dores e angústias, as alegrias e as esperanças de todas as pessoas, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Esta é a oração, né, da campanha da fraternidade deste ano, muito bonita, né? E às vezes as pessoas podem questionar, mas por que a igreja coloca, né, temas assim relacionados? Parece que está mais relacionado a coisas assim da social, né? A parte social, às vezes a igreja se envolve, né, um pouco nessa coisa também, né? Ou temas relacionados à sociedade. Mas a igreja, quer dizer, de qualquer maneira, nós cristãos, nós vivemos em sociedade, nós vivemos no mundo, né? E onde participamos de tudo aquilo que vai acontecendo também, caso da pandemia que estamos passando, né? Todos, o mundo inteiro, né? Então, a igreja, ela tem uma doutrina relacionada a essa parte, né, da questão social, para a doutrina social da igreja. E já foram escritos vários documentos no decorrer do tempo. Por exemplo, existem 5 principais deles, né, documentos sobre a doutrina social da igreja. Aqui eu quero citar somente 3, né, para nos ajudar a todos nós, para que a gente não fique assim pesaroso, porque que a igreja às vezes se envolve, né, em causas sociais, né? Por exemplo, a encíclica Rerum Novarum, a renovação de todas as coisas. Essa encíclica, um documento, né, da igreja, é de Leão XIII, 1891. Né, 1891. Ali a igreja começou a intensificar mais essa questão social, né, porque tinha todo um problema relacionado ao trabalho, né. Então essa carta encíclica, ela trata do trabalho, do capital, da classe operária, mostrando os erros dos liberais que defendem a submissão da moral ao mercado e dos socialistas que divinizam o Estado, dando a ele total domínio sobre a economia e sobre o homem, violando assim a dignidade da pessoa humana, né? Então, o trabalho que explora, né, que também acaba desumanizando. Então, a igreja teve que dar uma palavra, né, naquela época, né, que era o desenvolvimento industrial, né? Começou toda essa questão do trabalho, né? Os trabalhadores, muitos eram escravizados,
Então, a igreja, inclusive, tudo aquilo que a igreja participou nesse sentido é que se desenvolveu depois também toda essa parte do trabalho 8 horas por dia, né? Toda essa de ajustar todas essas coisas no campo trabalhista, né? Através desse posicionamento da igreja. A igreja ajudou também a direcionar um pouco isso, a dar orientações, né? Depois também a questão do capital, do trabalho, né? Tudo isso foi falado também um pouco nessa encíclica. Depois veio uma outra encíclica que chama 40º Ano, que estava celebrando justamente os 40 anos do aniversário dessa outra encíclica que eu falei, da Rerum Novarum, né? E ali então se publicou esta outra encíclica e falando sobre a restauração e o aperfeiçoamento da ordem social em conformidade com a lei do Evangelho, né? E ali o Papa, aqui no caso é o Papa Pio XI, isso foi 15 de maio de 1931. Ele enfatiza a importância de restaurar o princípio condutor da economia, que deve se basear na colaboração de classes e não na luta de classes, né? Da classe dos operários contra o patrão, né? Naquela época também desenrolava muito isso, né? Então a igreja colocava que uma orientação para que não houvesse isso, nessa questão de luta de classes. Assim como também a economia não podia ser deixada assim à livre concorrência de forças, né? Vamos dizer, somente do poder de alguns, né? Oprimindo os mais fracos, né? Depois vem uma outra encíclica, que é a Mater et Magistra. Esse aqui é tudo em latim, né? Que é como começa o documento. Entendeu? Então ela recebe o nome de como começa o documento, né? A igreja, mãe, mestra, entendeu? Orienta, tal, entendeu? Então, esse documento foi publicado na década de 1960, em meio ao contexto da Guerra Fria. A encíclica Mater et Magistra, Mãe e Mestra, né, do Papa João XXIII, sobre a recente revolução da questão social à luz da doutrina cristã. Considera, então, as profundas mudanças que o mundo sofreu de 1941 até 1961. João XXIII inicia sua análise ressaltando a visão integral da igreja acerca do homem, nas suas dimensões naturais e sobrenaturais. Essas relações, as desigualdades no plano econômico e internacional, ele coloca também isso, exorta as nações mais ricas a ajudar as mais pobres, né? Analisa também a corrida armamentista, a desproporção entre terra cultivável e povoamento, o subdesenvolvimento e a condição dos trabalhadores rurais, que acabam migrando em direção às cidades, causando problemas urbanos complexos. Não tem moradia na cidade para todo aquele povo que começa a vir da roça, né? Que é o êxodo rural. O povo começa a se mudar da roça para a cidade. Então começa a ter problemas, porque a cidade não tem toda a conjuntura para acolher esse povo, né? Por fim, recorda que a Igreja Católica é mãe e mestra de todos os povos, luz que ilumina e exorta a humanidade a viver na verdade, na justiça e no amor, e também a colaborar com as crescentes necessidades dos homens para construir uma autêntica comunhão, né? Então nós vemos que maravilha, né? Os papas exercendo um pouco essa missão, né, através desses documentos, ajudando, né, a sociedade a encontrar caminhos, né, que humanizam, né, que valorizam a pessoa humana para vencer o que é a injustiça, vencer todo esse tipo de domínio, exploração sobre o outro, porque nós somos iguais, né, em liberdade, em dignidade, né? Então isso eu achei por bem também tocar um pouco nesse tema, né? Muitos outros documentos existem, mas
Citei somente esses 3 aqui mais importantes, né? Isso vai muito de encontro ao que a gente falava da igreja atual, né, padre? Sempre antenado ao que está acontecendo naquele momento, né? E se posicionando e auxiliando, orientando aqueles que já aguardam o posicionamento da igreja sobre vários aspectos, né? Isso é muito interessante também, né, padre? E nós também, agora nesse tempo, é claro, né, nós temos escutado também muito as autoridades aí da área da saúde, né, da parte sanitária, na questão também dessa pandemia, né? A igreja tem tentado também escutar um pouco aquilo que diz a ciência, né? Nesse campo, né? Relacionado a essa pandemia, a esse vírus, a questão da saúde. E temos tomado todo o cuidado também, né? Então, agora já falando um pouco das nossas celebrações, do dia de hoje, da quarta-feira de cinza, que estamos iniciando a quaresma, né? Nós teremos 3 missas, né? As 3 missas elas vão ser no mesmo horário, às 19 horas. Uma missa na Cristo Rei, às 19 horas, e outra missa também ali na São Vicente, né, próximo ao asilo, também às 19 horas, que no caso será mais uma celebração, né, com o diácono Messias, e a outra missa na Capela Santa Rita, né, também às 19 horas, sempre nesse mesmo horário, né? E então nós vamos iniciar a quaresma, vamos dizer assim, né, as pessoas, nós tivemos que controlar também o número, né, que é 30% daquilo que das pessoas que cabem naquele ambiente, né? Então é 30% somente, e por isso muitos dos nossos irmãos e irmãs que gostariam de participar hoje das celebrações não vão poder, né? E não é que a gente fica feliz com isso, né? De forma nenhuma, né? Nós padres ficamos assim muito vamos dizer, né, aborrecidos, eu poderia dizer, né, porque nem todos, nesse caso, né, todas as pessoas que estão aí desejosas, né, de participar de uma celebração hoje, para receber essa cinza, iniciar a quaresma, né, porque já tem esse costume, como uma tradição também que receberam dos pais, dos avós, né, etc. E para nós a gente fica muito penalizado, né, nesse sentido, né? Mas de qualquer maneira, amanhã, também a partir de amanhã no escritório, nós vamos deixar também alguns saquinhos de cinza, né, com as cinzas, para que as pessoas que às vezes não receberam na celebração possam retirar ali no escritório essas cinzas para também, né, colocar em suas cabeças, né, para iniciar, né, esse tempo tão precioso, né, que é um tempo de luta, de combate também a quaresma, né, como eu disse, né, de mortificação, mas em vista de algo que é espetacular, né, no final, de poder celebrar a Páscoa, né, com o espírito totalmente renovado, né, dar aquele grito mesmo de que foi possível atravessar, né, todo esse tempo, e depois chegarmos lá no fim, né, podemos celebrar assim com exultação a festa da Páscoa, né, Cristo que se entrega, que se doa, né, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que também foi enviado por Deus à humanidade em vista da nossa redenção e salvação, né, de encontrarmos a vida, né, Jesus Cristo, né, caminho, verdade e vida, que manifesta a nós o grande amor de Deus, né, a fidelidade, o amor de Deus, a misericórdia que Deus teve por cada um de nós. Isso é onde vamos, né, terminar, né, com toda essa nossa preparação, né, esse grande acontecimento da Páscoa. Então, o que nós pedimos também, aquelas pessoas que estiverem em casa, que tentem acompanhar também, né, pelas missas, na televisão, e também, né, através dos nossos meios, né, de comunicação aí, através da rádio, nós não costumamos, né, a transmitir, né, estas missas das cinzas, somente aquela, a missa das 9 horas aos domingos. Mas temos aí o Facebook, né, o YouTube também da paróquia, estaremos transmitindo, né, a missa
também de cinzas. E que todos possam procurar um meio também, né, de poder acompanhar, participar e estarem, né, em comunhão também conosco, né, através de todos os meios por onde possa também eles buscar também a forma desta vida de oração e também de iniciarem essa quaresma, né? Pode-se fazer também através dos meios de comunicação. Gostaria que o senhor repetisse, por favor, o horário das missas hoje. Então, o horário das missas, às 19 horas. Às 19 horas, né? Na Cristo Rei, na São Vicente e na Capela Santa Rita. Muito bem, sempre um bate-papo muito gostoso, o Padre Mário aqui conosco. O Padre, agora essa questão das tradições, né, da quaresma, nesse período da quaresma, elas é sempre importante que as pessoas mantenham, né? O senhor falou a respeito da importância do jejum, das orações, e que se mantenha durante todo esse período da quaresma uma religiosamente uma tradição, né, Padre? Para que se cumpra todo esse período realmente fazendo valer o conceito do que é a quaresma, né, Padre? O que a gente aconselha, de modo especial nesse tempo, inclusive o nosso bispo até também orientou isso, né? Que nós vamos celebrar agora este ano, os 50 anos de nossa diocese, que foi instalada em 1971. E o Dom Diógenes, né, Silva Mates, que foi o primeiro bispo. E nós este ano vamos comemorar os 50 anos, né? E ele sugeriu, e também esse ano, como nós estamos meditando sobre a Eucaristia, sugeriu que os fiéis, né, lessem também e aprofundassem um pouco esse tema da Eucaristia, né? E também o que nós sugerimos é toda sexta-feira, durante esse tempo, né, que as pessoas também, né, os fiéis, procurem fazer também jejum, né, saltando uma refeição, todas as sextas-feiras durante esse tempo da quaresma, né? Muitas vezes fazem durante a semana, todas as semanas, ou durante todo o tempo da quaresma. Alguns costumam fazer também na quarta e na sexta, né, que não tem problema nenhum, mas a sexta-feira, como nós contemplamos também na terça-feira os mistérios dolorosos, né, no terço, do sofrimento, da paixão de Cristo, e também a sexta-feira tem um pouco essa conotação, entendeu? E Cristo foi também crucificado numa sexta-feira, né? Ele foi crucificado também numa sexta-feira. Então, por isso que nós propomos a sexta-feira como um dia assim de mortificação, né? de uma oração mais intensa. A sexta-feira tem essa conotação mais penitencial, entendeu? Muito bem, meio-dia mais 10 minutos, meio-dia e 10. Padre, muito obrigado pela vinda do senhor aqui hoje. Agradeço muito também, viu, Marcos? Olha, né, hoje o Marco não está aqui, né? Tá de folga. Tá de boa, com a vida boa. Tá de boa. Mas a gente manda um abraço também para ele, né? E agradeço também pelo convite, né? Por a gente poder sempre, nesses momentos assim, tão importantes, de estar aqui, né? Trocando umas prosas aqui, como diz o mineiro, né? Bom de prosa. E batendo um papo, né?